Fala focada, fala focado, beleza? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e nós estamos aqui para corrigir mais um dos muitos simulados que nós já resolvemos, focado, visando ao concurso da UFRJ. Sem mais delongas, vamos para a questão número 1. Ela diz o seguinte: um dos problemas continuamente apontados em textos escritos é o da repetição de termos idênticos. Em todas as frases abaixo, esse problema foi combatido por meio de substituições. Número 1. A opção em que a substituição foi realizada por meio de um processo diferente dos demais é... Bom, nós vamos começar a resolver essa questão que trata do assunto coesão e coerência. Quando a gente fala em elemento de coesão, nós estamos falando de elementos de conexão de ideias. O texto é formado por partes interligadas que formam um todo. Para evitar determinadas repetições, há mecanismos que podem servir de substituição de determinados termos com a intenção de evitar essas repetições. Vamos ver, entre as opções, aquela que apresenta um processo diferente. Veja, por meio de um processo diferente dos demais. Vamos começar analisando a letra A e ver de que maneira isso ocorre. O coronel tinha muito orgulho da farda, como ocorre com a grande maioria dos militares. Vocês perceberam que no primeiro momento ele falou sobre o coronel e um pouquinho mais à frente ele mencionou os militares? Bom, aí nós estamos tratando de um tipo de coesão chamada de coesão lexical. Como é que isso funciona? Coronel é uma patente existente no militarismo. Veja, você compreende claramente que todo coronel é um militar, mas nem todo militar é um coronel. Isso quer dizer que a palavra coronel tem um valor mais específico, mais restrito, enquanto que militares têm um valor mais amplo. Nessa relação, para vocês entenderem, eu vou trabalhar dois prefixos conhecidos, hiper e hipo. Hipo quer dizer pequeno, baixo, específico. Hiper quer dizer grande, amplo. Veja que nesse caso, coronel, por ser um nome de valor mais restrito, mais específico, eu vou escrever aqui, ó. Isso é um caso de hipônimo, ou seja, hipo, menor, mais restrito, uma palavra de valor mais específico. Já militares, por ter um valor mais amplo, é o que nós chamamos de hiperônimo, beleza? Hiperônimo. Então, nesse caso, nós estamos utilizando o processo de coesão lexical, em que um hiperônimo substitui um termo de valor mais específico, chamado de hipônimo. Vamos ver, entre as outras opções, qual delas não utiliza desse processo. Letra B. Essa noite relampejou e trovejou muito, e os pobres cachorros, com medo desses fenômenos, latiram desesperadamente. O que acontece? Relampejar e trovejar são fenômenos. Veja que eu até tenho também o esses. Pronome demonstrativo retomando uma ideia. É um tipo de coesão chamada de coesão referencial, retomando uma ideia anterior, fazendo referência a outro termo. Mas veja que a palavra fenômenos engloba as duas outras anteriores, relampejar e trovejar. Esses dois termos, relampejar e trovejar, esses dois verbos, estabelecem a ideia de fenômenos. Então, nesse caso, como são casos específicos, relampejou e trovejou também são hipônimos, enquanto que fenômenos é um hiperônimo, beleza? Então, mesmo processo da letra A, não é a nossa resposta. C. Subir e descer escadas, caminhar 1 hora por dia, foram exercícios recomendados pelo médico do idoso. Olha, subir, descer, caminhar foram exercícios. Vejam que os verbos subir, descer e caminhar são exemplos específicos de exercício. A palavra exercício tem um valor mais amplo. Também é o hiperônimo. Subir, descer, caminhar são verbos que trazem essas ideias de exercício. São também casos de hipônimos. Então, esses hipônimos que trazem tais atividades, tais exercícios, são substituídos posteriormente, são retomados por meio da palavra exercícios. D. Os alunos pretendiam
homenagear a professora. Deixa eu sair da sua frente, para não atrapalhar a sua leitura. Os alunos pretendiam homenagear a professora, mas nem todos os alunos concordaram. Veja que no enunciado, ele está dizendo que é um problema a repetição de termos. Em todas as frases abaixo, esse problema foi combatido por meio de substituições. Veja que nesse caso, na letra D, a palavra alunos se repete, ou seja, não foi utilizado o processo de substituição de um hipônimo por um hiperônimo. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que nós temos um processo diferente. Há repetição, não há substituição que ele havia mencionado. Por isso que a resposta da questão número 1 é letra D de dado, beleza? Dá uma olhadinha na letra E. Era muito simpático, característica que todos admiravam nele. Veja que ser simpático é uma característica entre todas as características que uma pessoa pode ter. Ser simpático é uma delas, então sim, ser simpático. Hipônimo, característica, por ser simpático, uma característica do ser humano, das pessoas. Característica é um hiperônimo. Realmente, resposta da questão número 1 é letra D de dado. Vamos para a questão número 2. Ela diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo sobre o enunciado a seguir. A vida é singular ao tempo, pois que o tempo é eterno, e a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica infalível na passagem do eterno. Número 1. O vocábulo singular funciona como predicativo do sujeito. Ora, gente, quando a gente fala em predicativo, nós estamos avaliando funções sintáticas, elementos que formam a oração. Galera, a vida é singular. Veja que a vida é sujeito do verbo ser. Verbo ser, que você sabe que é um verbo de ligação. Singular, por ser a característica atribuída à vida, galera, característica do sujeito dentro do predicado, o nome disso é predicativo do sujeito. Correta a afirmativa número 1. Vamos para o número 2. Há a presença dos predicados nominais em todas as orações do período composto. Bom, vamos por parte. Quando ele fala aqui em todas as orações, vamos separar essas orações. A primeira, a vida é singular ao tempo. Lembrando, galera, que todo enunciado com verbo nós chamamos de oração. Então, a primeira oração, a vida é singular, veja que tem verbo. Pois que o tempo é eterno. Outra oração. E a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica infalível da passagem do tempo. Ah, Rian, mas ali não tinha que também botar a barra depois de rosa? Cuidado, galera. Depois da vírgula, ó, a sequência, matéria orgânica falível na passagem do tempo, não tem qualquer verbo. Então, tudo isso faz parte da terceira oração. A terceira oração completa é: e a criatura humana é botão de rosa, matéria orgânica falível na passagem do eterno. Veja que, nesse caso, matéria orgânica falível na passagem do eterno retoma a ideia, explica uma ideia anterior. Vamos seguir, vai. 2. Há a presença de predicados nominais. Para haver predicado nominal, vamos mencionar isso. Existem 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Quando o predicado é verbal, é porque o verbo comunica algo de valor significativo acerca do sujeito, pedindo ou não pedindo complemento. Um verbo, ele, quando informa algo significativo sobre o sujeito, faz com que o predicado seja verbal. Nesse caso, eu vou ter, nesse predicado verbal, um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto indireto. Se você perceber, a vida é singular, é verbo ser, verbo de ligação, não informa nada acerca do sujeito. Pois que o tempo é eterno, novamente o verbo ser é um verbo de ligação. Então, nesse caso, não é um verbo significativo. E a criatura humana é botão de rosa. Veja que nesse caso, gente, nas 3 orações eu tenho um verbo de ligação. E quando eu tenho um verbo de ligação, a principal informação acerca do sujeito é o predicativo. Na segunda oração, o predicativo é a palavra eterno. E na terceira é a expressão botão de rosas. Lá na primeira era singular, lembra? Predicativo do sujeito.
Na segunda, eterno. Na terceira, botão de rosa. A número 2 diz a presença de predicados nominais. Sim, todos são predicados nominais, uma vez que, em todos os casos, eu não tenho verbos significativos para que o predicado seja verbal. Então, sim, todos predicados nominais, uma vez em que eu tenho em todas as orações verbos de ligação. Beleza? Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. O vocábulo humana funciona como complemento nominal. Bom, a gente vê uma criatura humana, a palavra humana que caracteriza a criatura. Bom, vamos por parte. Primeira regra. Complemento nominal obrigatoriamente tem que ser um termo preposicionado, o que de cara já faz com que a número 3 esteja errada, uma vez que a palavra humana não é precedida de preposição. Outra informação importante. Para ser complemento nominal, o complemento nominal tem que estar ligado ou a um substantivo abstrato, ou a um adjetivo, ou a um advérbio. E nesse caso, criatura é um substantivo concreto. Não é isso? Então, nesse caso, não é. Nesse caso, humana é característica da criatura. E sendo característica da criatura, humana é o que a gente chama de adjuntor adnominal. Todo adjunto adnominal é um termo acessório, ou seja, uma informação a mais, que acrescenta uma característica a um termo nominal, beleza? Adjunto adnominal não é correta a afirmativa número 3. Afirmativa 4. As palavras orgânica e falível funcionam como adjuntos adnominais. Se você perceber, orgânica caracteriza matéria, falível caracteriza matéria. Da mesma forma que eu acabei de explicar a palavra humana, que caracteriza o substantivo criatura, orgânica e falível, esses dois adjetivos, galera, vale sempre lembrar, hein? Adjetivo é classe gramatical, adjunto adnominal é função sintática. E sim, tanto orgânica quanto falível são termos acessórios, ou seja, informações a mais, que estão ali para caracterizar um termo nominal. Sim, adjuntos adnominais, a afirmativa 4 está correta. Então, 1, 2 e 4, resposta da questão número 2 é letra B de bola. Beleza, gente? Vamos seguir em frente. Questão número 3, beleza? Sobre a regência de alguns termos empregados no texto, assinar a afirmativa, a alternativa correta. Eu quero correta, hein? Vamos sempre valorizar o comando da questão. Quando a gente fala em regência, a gente está falando sobre a questão da presença ou não de complemento em relação a verbos ou a nomes. E se esses complementos são ou não preposicionados. Vamos lá? 2. Redução do fluxo sanguíneo no cérebro devido à posição. O sinal indicativo de crase é facultativo. Não é, não. Galera, se algo é devido a. Já a palavra posição é palavra feminina e o artigo dela é a. Ora, se eu tenho a, preposição do termo devido, uma vez que se algo é devido a. E a palavra preposição é um substantivo feminino, o seu artigo é o a, juntou preposição e artigo. Nesse caso, ele está falando que é facultativo, não. A ocorrência da crase é obrigatória, uma vez que, visto que apresenta a preposição a, não é exigida pelo termo devido. Não, é exigido sim. Se algo é devido a, básico, fundamental, que nesse caso nós percebamos que a preposição aí é obrigatória, exigida pelo termo devido. B de bola. Em as conclusões a que chegaram os pesquisadores, a omissão da preposição a causaria prejuízo sintático ao excerto. Vamos lá. As conclusões a que chegaram, os pesquisadores chegaram à conclusão, galera. Quem chega a. Esse a está relacionado ao verbo chegar. Quando eu adiciono uma informação ao verbo chegar, quem chega a algum lugar ou alguma situação, que nesse caso é a conclusões. Gente, a omissão da preposição causaria prejuízo? Claro que causaria prejuízo. Gente, quem chega a. As conclusões que chegaram os pesquisadores, não, os pesquisadores chegaram a conclusões, sim, a preposição exigida. Retirar a preposição causa prejuízo sintático, sim. Resposta da questão número 3 é letra B de bola.
Vamos ratificar por meio da análise das seguintes. Em assistir TV por longos períodos, a ausência da preposição a, sim, quem assiste a, após o verbo assistir, causa um problema de compreensão para o leitor. Não, compreensão não. Causa um problema sintático, uma vez que o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição. Então, nesse caso, não prejudica a compreensão, porque a informação eu compreendo. Ontem eu assisti um filme gramaticalmente errado, eu assisti a um filme. Entende? Mas aí, nesse caso, a preposição, a ausência dela não influencia na compreensão da informação, então tá de boa. D de dado. Recursos que a conectividade com o conhecimento nos traz. O verbo traz é transitivo direto. Que a conectividade com o conhecimento nos traz. O conhecimento traz a conectividade com recursos que a conectividade com o conhecimento nos traz. Então, a conectividade nos traz recursos. Quem traz alguma coisa a alguém. É porque ele está. Porque o que acontece? O verbo trazer, ele pode ser tão transitivo de traz o livro. Quem traz alguma coisa. Traz o livro aos alunos ou para os alunos, a preposição é indiferente. Nesse caso, o verbo trazer é transitivo direto e indireto, porque ele trouxe a nós. Esse nós, deixa eu sair daqui da frente, que eu acho que eu estou escondendo. Nos traz a nós, equivale a um objeto indireto, né? Então, por conta disso, está equivocada a afirmativa que diz que ele é transitivo direto. Não, é transitivo direto e indireto, beleza? Vou continuar escondido para não atrapalhar a leitura da letra E. Assistir TV, de novo, gente. Mesma coisa da letra E. Existe um outro problema. Vamos ver a afirmativa. A preposição a não poderia ser substituída. Porque está ligado aqui, associado a. Não poderia ser substituída por com, sem que isso causasse prejuízo sintático. Não, se algo é associado a, associado com. O adjetivo associado, no caso, forma verbal, né, foi associado voz passiva. Quem é associado a alguém ou é associado com alguém. Poderia ser substituído sem problema. Aí está dizendo que não poderia ser substituído com, sem que isso causasse prejuízo. Não causa, não. Pode substituir tranquilamente. A afirmativa E também está errada. Correta somente a letra B de bola. Beleza, galera? Resposta da questão número 3, letra B de bola. Vamos seguir em frente? Cadê? Questão número 4. Considerando as regras de regência e de colocação, a outra questão de regência, não vejo que é regência e colocação. Está tratando mais de um assunto no texto, na questão. Assinale a alternativa redigida corretamente. Sempre bom destacar o comando da questão. A que ele quer é a correta. Lembre-se de suspender a entrega de jornais e revistas. Bom, eu já vou me adiantar, porque eu percebi que nas 4 primeiras alternativas tem exatamente o mesmo assunto. O verbo lembrar e o verbo esquecer, ambos são verbos transitivos diretos. Eu lembrei o livro, eu esqueci o livro. Eu lembrei o livro? Que coisa estranha, pois é. Mas eu sempre falei eu lembrei do livro, é porque tem um detalhe. Que quando você fala eu lembrei do livro, você também está gerando um outro problema, que é o seguinte. Os verbos lembrar-se e esquecer-se, eles são verbos transitivos indiretos. Lembrar e esquecer transitivo direto, lembrar-se e esquecer-se transitivos indiretos. Olha a letra A. Lembre-se de, quem se lembra de, é transitivo indireto, tem que ter essa preposição. Percebeu isso? De cara, Rian, é isso mesmo? De cara, a letra A é a afirmativa correta. Vamos ver o erro das outras?
Lembre da suspensão, galera. Lembre da suspensão. Ou é lembre-se da suspensão, ou é lembre a suspensão da entrega. Lembre a suspensão da entrega. Se não esqueça se. Bom, aí tem outro problema. Porque sim, quem se esquece de. Tá corretinho, exatamente como você falou. Galera, mas tem um detalhe. Tá vendo esse não aqui? Quando eu tenho antes de um verbo uma palavra ou expressão de valor negativo, a regra diz que esse pronome aqui, ó, esqueça se, ele deve vir em próclise, ou seja, antes do verbo. Existem vários elementos da língua portuguesa que obrigam a ocorrência do que nós chamamos de próclise, pronome oblíquo átono precedendo o verbo. Não se esqueça de trancar. Entendeu isso? Quando eu tiver palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, demonstrativos, relativos, conjunções subordinadas, são muitas as regras, muitas. Aí você tem que decorar. Abre lá na sua apostila, lê o conteúdo de colocação pronominal e você vai ver que existem regras de ocorrência de próclise, mesóclise e ênclise. E aí ele vai apresentar tudinho e eu já digo a vocês que senão obriga o se a vir para frente. Então é mais uma afirmativa equivocada. Desdado. Não esqueça de trancar. Não, galera. Aí não. Se eu quero botar a preposição de aqui, ó, não se esqueça de trancar portas e janelas. Beleza, tranquilo. E para fechar a letra E, é mais preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências do que não, galera. O adjetivo preferível. Primeira coisa, se algo é preferível a alguma coisa é preferível a outra. Tá? Pedir que o vizinho recolha as correspondências é mais preferível. Gente, primeiro, se algo, eu não posso falar eu prefiro mais isso, não. O mais relacionado à ideia de preferir não rola porque é redundante. Preferir quer dizer que você gosta mais. Então, preferir mais é redundante. Beleza? Então, esse mais é mais preferível, não. É preferível pedir que o vizinho recolha a atividade do que não. Porque se algo é preferível a suspender sua entrega. Então, nesse caso, a única afirmativa correta da número 4 é a letra A. Beleza? E para fechar, gente, olha só, para fechar esse primeiro bloco, na verdade a gente vai ter 10 questões, a gente vai dar uma sequência. Eu vou preparar vocês para um anúncio. No finalzinho dessa correção, vou falar um pouquinho mais sobre a imersão. Já ouviu falar na imersão do focado? Imersão UFRJ. A gente se prepara que nós vamos ter um evento, um fim de semana inteiro de imersão. Deixa eu chegar lá para o finalzinho dessa correção, que eu falo mais um pouquinho para vocês. Vamos para a questão número 5? O projeto com as garantias para a FIFA nem foi enviado ao Congresso. A forma adequada dessa mesma frase na voz ativa é, veja, o projeto com as garantias para a FIFA nem foi enviado ao Congresso. Foi enviado. Veja que eu não estou falando que o projeto enviou. Se eu falo que o projeto enviou, primeiro já fica estranho, o projeto envia, não. Quem envia alguma coisa. Eu pratico a ação de enviar. Se eu falo que o projeto com as garantias para a FIFA nem foi enviado, veja que o sujeito, que é esse aqui, ó, o projeto com as garantias para a FIFA, esse termo é o sujeito da forma verbal foi enviado. Forma verbal essa traz a ideia de voz passiva, quando o sujeito sofre ação. É isso. A forma adequada dessa mesma frase na voz ativa é, o curioso é que eu estou sabendo ali, nessa frase do enunciado, que eu tenho um sujeito que sofre ação, mas não tem de maneira explícita quem é que vai enviar. Não existe nesse enunciado o que a gente chama de agente da passiva, que é quem age, quem pratica ação. Porque quando eu falo que o projeto nem foi enviado, a pergunta é, está sendo apresentado de forma explícita quem vai enviar? Ele não foi enviado ao Congresso. E olha essa curiosa na letra A. O Congresso ainda não enviou. Eu não disse que é o Congresso que envia. Alguém vai enviar a ele. Pelo enunciado, não tem como eu determinar
quem vai enviar o projeto com as garantias para a FIFA ao Congresso. Entendeu? Não é a letra A, porque eu não sei como identificar o sujeito da ação. B. Não se enviou ao Congresso o projeto com as garantias para a FIFA. Número 5. Não se enviou ao Congresso o projeto. Não se enviou. O projeto não se enviou. Não se enviou também a voz passiva, só que é a voz passiva sintética. Não se enviou o projeto não foi enviado. Esse C, gente, é a nossa famosa partícula apassivadora. O que é isso? É quando eu pego o verbo enviou, que é um verbo de voz ativa, e o transformo em verbo de voz passiva. Esse C, como o próprio nome diz, partícula apassivadora, torna esse verbo enviou de voz ativa em verbo de voz passiva sintética. Toda vez que tiver o CPA, lembrando, CPA, partícula, porque existem outros Cs, né, galera? Existe, nesse caso, esse C é a partícula apassivadora, sempre que tiver é voz passiva, só que é conhecido como voz passiva sintética. E eu estou em busca de uma forma verbal correta na voz ativa. Ativa. C. Não enviaram ao Congresso? Olha só, enviaram. Voz ativa. Alguém enviou. Agora, você sabe quem enviou pela frase? Não enviaram ao Congresso. Gente, esse é um dos casos famosos de sujeito indeterminado. Eu não tenho como dizer quem foi que enviou. Não enviaram ao Congresso o projeto com as garantias para a FIFA. Gente, quando na voz passiva eu tenho um sujeito, quando eu passo para a voz passiva, esse antigo sujeito na voz ativa vira complemento do verbo. Não enviaram ao Congresso, porque quem envia alguma coisa, que é um projeto com as garantias para a FIFA, a alguém, ao Congresso. Então, nesse caso, eu tenho perfeitamente o verbo enviar sem um sujeito implícito, uma vez que na frase original não é dito quem é que envia. Tem um sujeito indeterminado, correto, na letra C, uma vez que eu não sei determinar pelo enunciado quem enviou. E aí, no caso, tem os dois complementos. Enviou alguma coisa, o projeto, a alguém, ao Congresso. Perfeitinha. Resposta da questão número 5, letra C. Mas vamos verificar por que a D e a E não são gabarito. O Congresso ainda não enviou. Gente, não é o Congresso que envia. É ao Congresso que tem que ser enviado. Então, o Congresso não pode ser o sujeito de voz passiva. E é o projeto com as garantias. Ainda não se enviou. A mesma coisa da letra B, só que teve o deslocamento. E não se enviou para a FIFA, não é para o Congresso. Ainda assumiram com o Congresso na letra E. Gente, a letra E é totalmente sem sentido, tá? Então, realmente, resposta da questão número 5 é letra C de casa, beleza? E aí, vamos dar continuidade à nossa correção? Questão número 6 diz o seguinte: o texto é um artigo de opinião. Dentre outros recursos para convencer o leitor da pertinência de seu ponto de vista, o autor faz o quê? Bom, abrindo aqui o arquivo do simulado que foi dado a vocês, ele trata do texto um alerta contemporâneo. Como a própria questão diz, deixa eu abrir, o texto é um artigo de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual do tipo dissertativo argumentativo, em que o autor vai se posicionar e tentar convencer o leitor do seu posicionamento. Bom, vamos ler as alternativas. Letra A diz o seguinte: o texto é um artigo de opinião, enumera dados estatísticos incongruentes, manipulados com impropriedade e contradição lógica. Gente, para e pensa. Como é que eu vou convencer o leitor utilizando dados estatísticos incongruentes? Não tem o menor sentido isso, gente. Manipulados com impropriedade e contradição para convencer? Eu não precisava nem ir ao texto para eliminar essa letra A. Pelo amor de Deus, isso não é estratégia de convencimento de algum leitor. B. Apresenta evidência mediante um exemplo notório inserido no raciocínio comparativo coerente. Bom, olha só.
apresenta evidência mediante um exemplo notório inserido em raciocínio comparativo coerente. Quando você lê o texto, essa é uma das muitas possibilidades de estratégias argumentativas. Você pode usar comparação, você pode usar citação de alguém que seja notório no assunto, uma autoridade notória no assunto, né? Existem várias estratégias argumentativas, mas se vocês perceberem, existe o tempo todo uma comparação com situações, olha lá, o calor excessivo na Europa, fala sobre o Oriente Médio, fala sobre várias situações, fala sobre a gripe espanhola, ou seja, o tempo todo, se você perceber, ela diz, apresenta evidências mediante um exemplo notório inserido em raciocínio comparativo coerente. Sim, isso é uma estratégia tradicional. Agora, por mais que você não tenha percebido o coronavírus, como a gripe espanhola, é uma espécie de resistência da natureza às nossas barbaridades. Esse é o exemplo notório que ele utiliza. Por mais que você não perceba isso, dá uma olhadinha nas outras alternativas. Ilustra, por hipótese, descrição detalhada de algo que supostamente aconteceria na circunstância atual. Hipótese? Não. Se eu quero, vamos dizer assim, convencer o meu leitor, eu não vou trabalhar em cima de hipótese, vou trabalhar em cima de certezas, certo? De fatos. Para convencer alguém a trabalhar em cima de hipóteses, isso é complicado num texto argumentativo. Não tem sentido. E letra D. Recorre à citação literal de testemunho de especialista com credibilidade para opinar sobre o tema tratado. Ora, gente, ele até diz aqui o seguinte, segundo historiadores da época, ele faz citação acerca da visão de historiadores, mas ele fala citação literal. Quando existe uma citação literal, no texto ele tem que ter a fala original da autoridade, que normalmente vem como? Entre aspas, e não é o que ocorre no texto apresentado. Então, a única resposta possível para a questão número 6 é a letra B de bola. Por mais que você não tenha percebido essa comparação, que é apresentada principalmente no último parágrafo, a letra A e a letra C são sem sentido, e a letra D, o problema todo é o conceito de literal. Não existe uma citação literal, existe uma citação indireta daquilo que historiadores da época falavam. Resposta à questão número 6, que trata sobre gênero, tipos de texto e estratégias argumentativas, é a letra B de bola. Vamos para o número 7? A número 7 é uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, por conta da utilização de verbos. Vejam só, observe a seguinte frase: nunca roubes. Desse modo, nunca terás sorte nos teus negócios. Procura ludibriar apenas. Toda essa frase mostra o tratamento na segunda pessoa do singular, que no caso o sujeito é tu. Se a passarmos para a terceira pessoa do singular, a forma verbal dessa frase seria, o detalhe todo é o seguinte, terceira pessoa do singular é ele ou ela. Só que, se vocês perceberem, existem duas formas verbais, o roubes e o procura, que nesse caso são verbos no imperativo. Quando eu falo ele ou ela, eu estou falando de alguém. Mas quando o verbo é no imperativo, você se dirige diretamente ao seu interlocutor, se dirige a alguém. Então, nesse caso, ele e ela não são casos de terceira pessoa do singular para verbos no imperativo. Quando eu tenho um verbo no imperativo, para concordância da terceira pessoa do singular, o sujeito é você. E como é que se constrói o imperativo, galera? Eu vou mostrar para vocês usando exatamente a primeira ocorrência, que é a do verbo roubar. O imperativo, ele é basicamente tirado do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Como é que isso vai acontecer? Vamos ao nosso quadro? Preste atenção. Roubar, vamos conjugar o roubar no presente? Eu roubo, tu roubas, ele rouba. Nós roubamos, vós roubais, eles roubam. Quando eu passo para o subjuntivo, esse azinho do verbo que aparece em praticamente todas as formas do presente e do indicativo, esse azinho é vogal temática, ele vai virar E, que eu roube, que tu roubes, que ele roube, que nós roubemos, que vós roubeis, que eles roubem. Como é que eu faço
o imperativo afirmativo. É a soma do presente do indicativo com o presente subjuntivo. Do presente do indicativo eu vou tirar dois verbos. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Com um detalhe, tirando o S. Beleza? Tirando o S. O restante, ó, segunda do singular e segunda do plural. O restante eu tiro do subjuntivo. Terceira pessoa do singular, primeira do plural e terceira do plural. Então, lembrando, tirando o S das duas pessoas do indicativo. Vamos lá. Tirando o S, rouba tu, vindo do subjuntivo. Roube você, roubemos nós. De novo do indicativo, tirando o S, roubai vós. E do subjuntivo novamente, roubem vocês. Quando eu pego no imperativo negativo, ele é mais fácil de ser feito. Ele é integralmente copiado do presente do subjuntivo. Aí eu estou estranhando que você não está colocando o eu. Gente, ninguém dá uma ordem para si mesmo, né? Por isso que aqui, ó, primeira pessoa do singular não entra no imperativo. Lembrando, se é imperativo negativo, ele começa com um termo negativo. Não, nunca, na verdade. Então, nesse caso, a gente conjuga com não, copiando integralmente, sem tirar S nenhum, diferente do imperativo afirmativo, em que cai o S, aí não, ó. Não roubes tu, não roube você, copiar integralmente no subjuntivo. Não roubemos nós. Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Ó, volta para lá. Não roubeis vós e não roubem vocês. Beleza, galera? Então, essa é a construção dos verbos no imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, do verbo roubar. Bom, voltando para a questão, e aí eu vou voltar aqui para a tela. O que acontece? Não roubes tu. Nesse caso, pro imperativo, veja que nunca é forma negativa. Então, quando eu passo não roubes tu, como é que fica na terceira do singular? Não roube, aqui ó. Opa, perdão. Aqui, ó. Não roube você. Vamos verificar entre as alternativas? Aqui na letra A está não roube, está errado. Na letra B está certinho, roube. C também está certinho. Todas as outras são roube, né? Beleza, não roube. Como eu estou passando da segunda pessoa do singular para a terceira pessoa do singular, veja, de modo nunca terá. Terá é verbo no futuro. Veja, ó, nunca terás sorte. Continua sendo o sujeito tu. Terá, quando eu passo para terceira, eu terei, tu terás, ele terá. Olha aqui o terá. Terá, tá certo, na letra A já está fora, né? Na letra B tem o terá. E na letra C tem o terás, manteve segunda do singular. Já tiramos a letra C. Então já eliminamos a A e já eliminamos a C de casa. Na letra D continua o terá. Na letra E continua o terá. Bom, se eu estou passando tudo para a terceira pessoa, veja que agora, ó, nos teus negócios. Qual é o pronome possessivo de terceira pessoa, né? Seus negócios. Veja aqui, ó, eu estou com a letra B. Seus negócios está correto. A C está errada. Opa, teus está errado, galera. Manteve na segunda. Galera, ó. Então eu tenho seus aqui. Na letra B, tá tudo correto. Na letra C, tá fora. Então, ó, letra A tá fora. Letra B até agora tá tudo certo. Letra C tá fora. Letra D tá fora agora pelo pronome possessivo. Tá? Olha a letra E. Opa, manteve os seus, ó, trocou pelos seus, certinho. Então, a gente só tem duas possibilidades de resposta. Letra B e letra E. E o que vai determinar? Outro verbo no imperativo. Procure. Procure ou procura? Como é que é? Verbo procurar no presente. Eu procuro, tu procuras. Como eu estou dando ordem? Procura é imperativo afirmativo. Lembra? Vamos procurar aqui. Ó. Eu procuro, tu procuras.
Aí tira o S, vira procura, certo? Mas quando eu passo para a terceira pessoa, lembra que vem do subjuntivo? Que eu procure, que tu procures, que ele procure. Na letra E está procura. Tira a letra E. Vamos entender de novo? A procurar. Como eu tenho na terceira pessoa, é o você. E o você sai do subjuntivo. Então é que eu procure, que tu procures, que ele procure. Procure você. Então é procure ludibriar apenas. Resposta da questão número 7 é letra B de bola, beleza? Vamos para a questão número 8, galera. Também questão de verbos, mas aí é questão de conjugação, se ela está sendo feita de maneira correta. Vamos lá? Todas as frases a seguir foram escritas na segunda pessoa do singular. Lembrando que segunda pessoa do singular é o tu. A segunda opção que indica a frase está corretamente modificada para a terceira pessoa, que no caso é o ele, né? Ou ela, ou o você. Nesse caso, seja um verbo no imperativo. Tu te entretiveste. Rian, entretiveste veio demais. Mas, galera, pensa comigo. Entretiveste é do verbo entre, ter. É derivado do verbo ter com o prefixo entre. Vamos conjugar o verbo ter no pretérito? Eu tive, tu tiveste. Entre, tiveste. Exatamente. Exatamente. Gente, o verbo entreter é derivado do verbo ter. Então, eu conjugo o verbo ter para você depois acrescentar o prefixo. Se eu tive, tu tiveste, entretiveste. Perfeito. Agora, veja, você se entreteu, galera. Se entreter é do verbo ter, você teu ou você teve? Não, você se entreteve. Se entreteve. Não, gente, não é a letra A a nossa resposta. Letra B. Faz de conta. Eu faço, tu fazes. Caiu faz de conta. Eu estou dando uma ordem. Faz de conta que o dinheiro é teu, segunda pessoa. E eu gasto, tu gastas. Caiu S, estou dando uma ordem, gasta. Eu gasto, tu gastas. Lembra que no imperativo afirmativo caiu S da segunda pessoa? Gasta como queiras. Vamos ao subjuntivo? Terceira pessoa vem do subjuntivo. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Faça de conta. Perfeito. Que o dinheiro é seu. Opa! Perfeito. Terceira pessoa. E gasta. Calma aí. Se é a terceira pessoa, tem que vir de subjuntivo. Que eu gaste, que tu gaste, que ele gaste. Não. É gasteu. Gasteu, não é gasto. Veja que ele manteve o gasta daqui, ó. Ele manteve, aí não houve a mudança da segunda para a terceira, não é a letra B. Se tu intervieste. Intervieste, a gente está falando do verbo intervir. Então, aí eu estou vendo de um verbo derivado do verbo vir. Eu vim, tu vieste. Bonito. Eu vim, tu vieste. Você interviu. Calma aí. Se é do verbo vir, eu vim, tu vieste, ele veio. Galera, não é você interviu. É você interveio. Interveio. Não é a resposta à letra C. Ri, eu rio, tu ris, caiu S, ri, livremente, porque o riso é sinal de felicidade. Rias, não, rias não, que eu ria, que tu rias, que ele ria. Puseram um Szinho aqui, ó. Ria livremente. Errado a letra D. Gente, sobrou a letra E. E a letra E é de uma maldade, porque o verbo ser é o que a gente chama de verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? É aquele que tem uma mudança muito brusca no seu radical. Os verbos, quando sofrem mudança no radical, nós chamamos de verbos irregulares. Só que o verbo anômalo é um verbo muito irregular. E aí, a gramática pega ser feliz. Isso, inclusive, tem na Bíblia. Ser bom, ser justo. A gramática tira da forma original do verbo ser, que é o sedere, do latim. Se tu, aí ele tira o se de se tu,
e sede vós. O restante, como vem de subjuntivo, mantém. Seja você, sejamos nós e sejam vocês. Aí é normal. Mas nesse caso do verbo ser vindo do indicativo, imagina, eu sou tu és. Como é que eu vou dar uma pessoa? É tu? Não, se tu. Seria feio, né? Eu sou tu és. Lembra que vem do tu, tirando o S? É tu, não. Se tu. É a ordem se tu, ou sede vós, ou seja você, ou sejam vocês. Veja que aqui, ó, seja tá bonitinho, vindo do subjuntivo. Resposta da questão número 8, bem maldosa, hein? Mas se você não soubesse da origem do ser, dá uma olhadinha nas outras e mata por exclusão. Todas as outras têm erros explícitos de conjugação. Resposta da questão número 8 é letra E. Vamos para o número 9? Linha do Calvin. Pai, de onde vêm os bebês? É verdade que uma cegonha traz eles numa trouxinha e deixa na porta da frente? E assim vai a historinha. No ensino de língua materna, espera-se que alunos entendam que a passagem do primeiro parágrafo, é verdade que uma cegonha traz eles, apresenta uma variedade linguística não padrão, variação linguística, assunto cada vez mais recorrente, não só nos editais, como nas provas. Variedade linguística não padrão. E para ficar em conformidade com a norma padrão, o que acontece? Ali o menino está falando numa linguagem coloquial de alguém que não está preocupado em cumprir a regra ao pé da letra. Então ele afirma que é verdade que você traz eles, galera. O eles, pronome reto, ele não pode exercer papel de complemento. Até pode, mas tem que ter preposição. Eu entreguei a eles, eu confio neles, eu gosto deles. Agora, o eles como complemento só preposicionado. Ele botou traz eles. Nesse caso, para exercer papel de complemento, a gente usa os pronomes oblíquos átomos. Eu vi ele, não, eu o vi. Eu amo ela, não, eu a amo. Não é isso? Traz eles, o pronome referente a eles é os. Eu os convidei, eu convidei eles. Só que tem um detalhe, o verbo trazer termina em Z. E a regra diz que quando os verbos terminam em R, S ou Z, quando eu unir a eles os pronomes o, a, os, as, o que acontece? Essas terminações caem e os pronomes o, a, os, as viram lo, lá, los e las. Ficou atrás de mim, né? Aqui. Beleza? Lo, lá, los, las. Como é que vai funcionar isso, galera? Traz, vou botar aqui, ó, traz, mais os, cai o Z, tralos. Olha aqui, ó, tralos, não é isso? O Z caiu porque é acentuado, porque é um monossílabo tônico, tralos. Só que tem um detalhe, gente. É verdade que uma cegonha... Galera, essa oração introduzida pelo quê? É uma oração subordinada à primeira, que é a oração é verdade. É verdade isso. Isso que vem depois da palavra verdade é todo o sujeito do verbo ser. Isso tudo é verdade. Galera, se essa oração introduzida pelo que é subordinada, esse que é uma conjunção subordinativa. E sabe o que a gramática diz? Que quando eu tenho uma conjunção subordinativa, o pronome obrigatoriamente tem que vir na frente do verbo. Então o os tem que vir para frente dos traz. É verdade que uma cegonha os traz. Resposta da questão número 9 é letra C. A utilização do pronome os virando los na letra D não está errada. O problema é que, como tem o que? Conjunção subordinativa atrativa de próclise, esse pronome os viria na frente do verbo, como está na letra C de casa. Beleza? Questão número 9, letra C. E antes de corrigir a derradeira questão, galera, eu preciso dar uma pausa para lembrar vocês que em breve, para ser mais preciso, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, o Focado no Edital vai organizar a imersão do Focado
para o concurso da UFRJ. É a nossa mega revisão super tradicional, todo grande concurso. Gente, já é muito tempo que o Focado está no mercado. E você que nos acompanha sabe que sempre na semana, no fim de semana anterior à realização do concurso, sexta, sábado e domingo, nós teremos uma mega revisão focada nos principais conteúdos, em todos os conteúdos que interessam a vocês para o concurso da UFRJ. Então não perca, garanta a sua inscrição para a imersão do Focado no Digital. Beleza? Vamos encerrar nossa correção? Vamos para a questão número 10, que traz um assunto que, cara, como é impressionante como cai esse assunto em qualquer prova de língua portuguesa. Não é só na PR4 não, em qualquer banca, para qualquer concurso. Como o solo não retém o calor, à noite o termômetro desce a 14 graus Celsius. Na passagem acima, o trecho em destaque indica o quê? Como o solo não retém o calor. Já que o solo não retém o calor, bom, o que acontece? Nós temos um conectivo que é o como. E esse conectivo, gente, é impressionante como ele dá dor de cabeça. Por quê? Tradicionalmente, a galera bate o olho no como e pensa na ideia de comparação, né? Por exemplo, estudo como um louco. De que nesse caso eu estou falando que eu estudo como um louco estuda, comparando a ação dos dois. Esse como, nessa frase, é comparativo. Agora veja um outro exemplo. Fiz o bolo como a receita ensina. Eu fiz o bolo de acordo com o que a receita ensina. Eu fiz o bolo conforme a receita ensina. Olha como com o valor de conformidade. Agora, quando eu falo que como o solo não retém o calor, o fato do solo não reter o calor faz com que o termômetro desça a 18 graus Celsius. Esse primeiro fato gera o outro. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó, que eu tenho da sua frente, para não atrapalhar a sua leitura. Ó. Como estava chovendo, fiquei em casa. Percebe que essa oração introduzida pelo como, o fato de estar chovendo, me levou a ficar em casa. Um fato gerou outro. Nós temos aí uma relação de causa e consequência. O fato do solo não reter o calor faz com que a temperatura caia. Entendeu isso? Por isso que, como esse fato gerou o fato seguinte, nós temos aí uma ideia de causa, relação de causa e consequência. Beleza, galera? Ó, correção de mais um simulado do Focado. O Focado não para. E a gente conta muito com a participação de vocês em todos os nossos projetos. Galera, vamos estudar!